e o pênalti mal marcado a favor do Palmeiras segue dando muito debate. Mas que abre o olho nessa final, hein? A Corinthians abre o seu olho. A união de São Paulinos e corintianos tá linda. Ó, estão falando que não foi ele, estão falando que... Uma piada, Flávio Rodrigues de Souza, você é uma vergonha. Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, uma vergonha. E diretoria de São Paulo, pelo amor de Deus. Você vai ver no vídeo de hoje tudo o que falaram, o posicionamento da diretoria do São Paulo e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. O João Paulo Sgarbi estava indignado com tudo o que aconteceu no clássico entre Palmeiras e São Paulo e aproveitou até para dar uma paulada na diretoria. Tá numa sala com ali, ó, tem pelo menos 7 telas. O cara não pode errar. O cara não pode errar numa sala com 7 telas, ar-condicionado, num lance que todo mundo tá falando que não foi nada. O Augusto Melo que abre o olho, hein? O Augusto Melo agora nessa final. Cara, abre o olho, desculpa. Augusto Melo, que esse apito amigo aí. Rodrigo, entenda o que eu vou falar agora. Ou você é muito ruim e errou esse lance, ou você é péssimo, e eu acho que você é, ou você é um cara mal intencionado. São as duas únicas situações que podem explicar o seu erro ontem. E agora vem discurso, que aí o torcedor tá certo de zoeira. A zoeira faz parte, tá? Tá certo? Pode falar, mas em 2022, mas... Claro, tá certo. A mão do Lucas. Só que, cara, não, a mão do Lucas pode falar o que quiser. Só que já foram vários erros a favor do Palmeiras contra o Palmeiras. A favor do São Paulo contra o São Paulo. Enquanto não tiver uma união dos clubes, das pessoas contra esses caras que estão apitando, vai continuar esse absurdo que tá na arbitragem brasileira. Uma piada, Flávio Rodrigues de Souza, você é uma vergonha. Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, uma vergonha. E diretoria de São Paulo, pelo amor de Deus. Nossa, no final do jogo falando de um jeito assim, pelo amor de Deus, cara. O torcedor revoltado, o torcedor louco nas redes sociais, em todos os lugares, nas suas casas, pô, esperava ser mais representado. Uma piada que aconteceu ontem. E não pode ficar assim. Federação Paulista, que também escala esses caras péssimos pra apitar, tem que ter uma providência, porque foi uma vergonha. E se você tá se perguntando de que postura é essa que ele tá falando da diretoria do São Paulo, é essa aqui, cara. Se liga no Júlio Casares falando. Eu, sinceramente, tenho uma dúvida se o VAR estava aí. Porque não é possível, se o VAR estava aí, que ele não tenha chamado o árbitro para ver o lance. Se ele estava aí, então a gente quer saber o que ele falou para o árbitro para não chamar o árbitro. Porque o árbitro, no momento do jogo, é um lance difícil, em velocidade de ver, mas depois, quando você vê o lance, todos os comentaristas de arbitragem disseram que foi pênalti. E quando você vê o lance é absurdo. E quem vê o lance na TV? Os comentaristas de arbitragem e o VAR. Né? Os comentaristas de arbitragem e o VAR. Será que o VAR não viu? Eu fico com aquela sensação, parece coisa de escola de samba, sabe? Escola de samba quando passa, às vezes o jurado dá uma distraída, não vê e dá uma nota qualquer. Eu não sei se os caras do VAR tinham ido tomar uma água, o que eles tinham feito, porque eles simplesmente não chamaram o árbitro para ver o lance, no mínimo ver. E aí ele podia interpretar do jeito que ele quisesse, que eu tenho certeza que ele interpretaria como todo mundo está interpretando que viu o lance na TV. Então eu não entendo a posição do VAR. É essa. O Belmonte até que estava um pouco mais indignado, mas nada de se assustar. Com serenidade, com tranquilidade, mas lamentamos, né? Um erro absurdo, né? Hoje, o que o Brasil todo viu com essa grande audiência que vocês, detentores dos direitos, levam para todo o Brasil, foi algo inacreditável, foi uma vergonha. Mas estamos tranquilos. Agora, eu quero desafiar vocês aqui. Onde estava o VAR? Essa é a pergunta. O VAR não chamou? Será que vai ter áudio disponibilizado? Eu nunca falei que o Campeonato Paulista era menor, pré-temporada, paulistinha. Eu sempre enalteci. Mas essa arbitragem de hoje foi uma arbitragem pequena e de segunda. Deve acontecer alguma medida? O São Paulo deve tomar alguma atitude a partir do que aconteceu agora, presidente? Nós vamos avaliar. Nesse momento eu tenho que lá abraçar os atletas, cumprimentar os atletas, os nossos torcedores. Temos que ter tranquilidade. Agora, o VAR veio aqui para quê? Para assistir, bater palma, torcer? Ele não trabalhou. Ou se trabalhou, não chamou o árbitro. Então isso é triste, né? Então nós estamos aqui com serenidade, repito, mas otimista, que a gente vai fazer mais uma reclamação. Mas dessa vez nós vamos dizer o seguinte, será que o Paulista é apenas um campeonato mesmo de pré-temporada, como alguns dizem? Será que o Paulista é o Paulistinha? Nós fizemos sempre o movimento ao contrário, mas essa arbitragem de hoje foi uma vergonha, pequena e de segunda. E não foram só eles que comentaram a respeito disso não. Outros comentaristas no Jogo Aberto também rasgaram o verbo sobre a situação. E aí eu queria ouvir o VAR, então agora foi um erro coletivo, porque aí o próprio Amorim, ele tira o pé, ele deixa o pé, quando ele tira o pé, o Vitor Roque vai para aproximação, bate no pé dele e cai. Isso foi uma simulação, merecia até um cartão. Só que
O erro coletivo mudou o placar do jogo, porque para mim outro jogo foi bem disputado e poderia muito bem ter ido para os pênaltis. O erro coletivo começa com o Rafael também, tá? Que o goleiro do São Paulo entregou a bola no pé do... Na saída de bola, né? Uma falha. Só falar disso. Eu fiquei esperando Por isso que eu até comentei com o Ronaldo que eu acho que o Flávio ele já estava saindo da jogada porque ele esperava que não tivesse um erro de saída de bola e já imaginava a sequência, a próxima jogada da partida. E eu fiquei esperando o senhor sabe tudo? O senhor Abel falar alguma coisa da arbitragem. Ele falou, olha, teve o toque aí, eu tô fora. Não, ele falou que teve o toque, mas que se teve intensidade ou não, ele deixava pro árbitro. E aí, Ulisses? Quando é contra, não foi pênalti. Né? Isso não é pênalti. Independente, me desculpa, você como convidado, vou te tratar bem, mas independente do goleiro do São Paulo ter saído jogando errado, isso não tem nada a ver com o lance, porque o lance de erro de arbitragem e do VAR, porque o Arboleda já está... A gente falava aqui fora do ar, e eu falei isso no meu comentário ontem, que o Arboleda já está com um pé fincado no chão. Vou colocar assim, fincado no chão. Ele chega antes do Arboleda. E daí o Vitor Roque, muito malandramente, exatamente. Tá? Ele se joga no pé, na perna do Arboleda, parecia que era uma alavanca. E eu vou dizer para você, eu estava transmitindo o jogo, Renata, eu não entendi o que tinha sido marcado. Se era toque de mão, porque eu não vi essa falta. Né? Porque o Arboleda chega antes, você vê, está lá narrando, você vê que o cara põe o pé antes. Não preciso nem de replay, é a experiência que a gente tem na vida. E eu falei, será que alguém tocou com a mão na bola? Alguém empurrou? Aí eu vi que teve a sequência do Estevão que bateu, que o Rafael defendeu. Eu falei, cara, mas eu não entendi o que tinha marcado. Porque tinha marcado o pênalti. Eu vi ele apontando para a marca da Cal. Ele estava muito distante do longe. Muito distante do lance. Distante demais. Ele estava na circunferência central do gramado, no final dela. E eu falei, cara, o que será que aconteceu? Eu falei, deve ter sido bandeira, deve ter sido alguém que falou para ele. Né? E aí depois eu fui ver o lance friamente, não foi pênalti, isso não é pênalti. O São Paulo foi prejudicado, como também já foi beneficiado. Você utilizou uma frase que ela é fundamental e triste. Delas? Não, e triste para o futebol. Tá? Devido a esses erros, a incapacidade às vezes, todos são favorecidos e todos são prejudicados. E quem é favorecido fica quieto, não é mesmo? Eu não esperava a postura do Abel, eu não esperava a postura do Abel. O Abel é um cara sério. Eu acho ele o maior treinador de futebol brasileiro, indiscutível hoje, e há muito tempo. Chega à sexta final, uma com o Vanderlei, 5 com ele, uma com o Luxemburgo, que acabou sendo campeão contra o Corinthians nos pênaltis, 5 com ele. Então ele merece todo o nosso respeito, mas a postura na coletiva dele eu esperava outra. Olha, o árbitro errou, o Palmeiras não tem nada a ver com isso, fomos lá, marcamos o gol e estamos classificados. O erro do árbitro, o Palmeiras não tem nada a ver com isso, mas foi um erro absurdo. Marco Aurélio Cunha. O mais grave, né, que eu vejo é que, claramente, inclusive tem um texto do Manuel Serapião Filho, que foi o cara que inventou o VAR no mundo. Foi ele que fez o primeiro estudo, eu estava lá na CBF à época, e ele propagou a ideia do VAR, muito contestado, inclusive na Europa, e que finalmente foi aceito. Ele tem um texto belíssimo que ele fala, foi falta do Vitor Roque, simulação. O Arboleda está com o pé fixo, ele não tinha nem mais o domínio da bola, ele se projeta contra o Arboleda, simulando o pênalti. Olha lá, ele se joga no Arboleda. O Arboleda fica fixado, o cara do tamanho do Arboleda, colocou, fez o pé, fez o movimento de bloqueio. O cara se joga, olha lá, se joga, sem nenhum gesto do Arboleda, nem com as mãos, nem com os pés. Quer dizer, não é possível que o cara do VAR não tenha a convicção de ver vários ângulos e com tanta vontade marque esse pênalti. Erro crasso, já não é a primeira vez que essa dupla erra feio. A vontade era outra, né? Não é a primeira vez que essa dupla erra feio. E eu espero que realmente alguém dê alguma resposta para o São Paulo, para o futebol brasileiro, porque não é gostoso ganhar desse jeito. E perder muito pior. Então, na minha opinião, erro absurdo, que merece punição, correção. E vou dizer mais, não é apitar a Série A2, nem Série B do brasileiro não no futuro. É não apitar, porque os caras que jogam na Série C, na Série B, também não merecem arbitragem ruim. Mas e aí, torcedor? De que lado você tá nessa confusão? O Palmeiras passou beneficiado pela arbitragem, sim ou não? O que você acha? Foi pênalti? Comenta aqui, quero saber a sua opinião.